Essa foi uma pergunta muito interessante. Karma da vida passada ou dessa? Qual pagamos primeiro? Essa eu vou responder em duas partes. Primeiro, karma não tem nada a ver com espiritismo. A ideia de karma, aí eu sugiro no vídeo que eu falei a respeito do livro do Dr. José Carlos Leal, O que o Espiritismo não é. Aí a gente vê o que é o conceito de karma, que faz parte da religião hinduísta, tá? Então, karma é algo que você coloca na sua aura, algum erro do passado, que para você evoluir você precisa queimar. E você queima através do sofrimento. Muitas pessoas confundem o conceito de karma com uma tese espírita da reencarnação, porém não existe relação entre elas, tá? Agora, qual você paga primeiro? Essa da outra vida. Primeiro, como não se trata de karma, e sim de lei de causa e efeito, o funcionamento desse processo é diferente. Então eu vou mostrar aqui na tela uma tese do Dr. Jorge Andréa. Dr. Jorge Andréa, ele desenvolveu uma explicação que eu achei extraordinária sobre como surgem os chamados processos do passado, ou processos de outra encarnação. Então eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Então vamos desenvolver como é que surgem os processos reencarnatórios, não kármicos, ok? Bom, aqui a gente vai ver o seguinte. Inconsciente primitivo. O que é um inconsciente primitivo? São todas as nossas encarnações desde que nós passamos a existir. E a gente passa a existir não como espírito, e sim como princípio espiritual. Então, tudo se encadeia do universo, do átomo ao arcanjo, que por sua vez começou pelo átomo. Significa que no átomo já havia alguma coisa, que é o princípio espiritual, que à medida que vai aprendendo, acumulando informação, chega num determinado ponto e se torna independente, ou seja, autoconsciente, ou adquire o chamado livre-arbítrio. Quando isso acontece, você passa a chamar de inconsciente passado. Então, o inconsciente primitivo é comum a todos. São todas as nossas experiências, o que nos permite dominar a matéria, as reações químicas, porque você pode não ter consciência, mas quem controla todas as reações químicas que acontecem no seu organismo é o espírito. Nesse caso, o inconsciente primitivo. Bom, quando você entra no reino nominal e começa as encarnações, você passa a ser um indivíduo. Todas as suas experiências são individuais. Então, surge o que nós chamamos de inconsciente passado. Aí você tem essa vida e o inconsciente presente, o subconsciente e o consciente. Então, esse aqui é o desenho esquemático disso. Bom, o que o Dr. Jorge Andréa fala? Ele deu o nome de núcleos de potenciação. O que são núcleos de potenciação? Quando nós temos um problema no nosso inconsciente, então quando você vai fazer terapia, olha, você tem que voltar até você resolver um determinado problema. Então, vamos pegar essa teoria, tá, dos processos inconscientes e trazer, colocando a reencarnação. Então você tem o inconsciente passado, onde estão as suas encarnações. E você tem o inconsciente presente. Tá? No seu inconsciente presente, você tem problemas dessa vida. Os problemas de outra vida estariam no inconsciente passado. No inconsciente passado e o consciente de agora. Então ele chamou de núcleo de potenciação. O que seria isso? Quando você tem um processo traumático, você não esquece, você coloca no inconsciente e cria um processo de proteção. Para você não consegue lidar com aquilo, cria esse processo de proteção. Então você tem ali 3 experiências do passado que são as causadoras de alguns transtornos comportamentais. Mas elas estão no inconsciente passado. Então elas não vão afetar essa vida. Qual o inconsciente? Qualquer um. Então são vários problemas que a gente vai adquirindo ao longo das existências. Quando é que ele se torna um problema? Então, digamos que na infância você teve uma experiência traumática. Você pode passar toda a sua vida e isso não vir à tona. Mas você tem uma experiência no presente que te leva àquela experiência. Então, ela se torna um problema. Você começa a desenvolver uma fobia, isso, aquilo. Mas não foi sempre. Surgiu a partir de uma determinada experiência. Então, quando alguma coisa nessa vida coloca em evidência um desses núcleos de potenciação,
E o que faria isso? Uma experiência do presente com uma pessoa do passado, uma experiência semelhante, alguma coisa que levou você a isso, eles entram em atividade. O que significa isso? Eles aumentam e começam a fazer pressão. E vão crescendo até o ponto em que eles começam a interferir no inconsciente presente. Quando eles atingem o inconsciente presente, você começa a desenvolver processos comportamentais ligados a uma vida passada. Então, uma fobia, um transtorno, alguma coisa que, se você for pesquisar a sua vida presente, você não vai encontrar ancoragem. Então, ela está numa vida passada. Então, qual é a ordem? Tem uma ordem específica? Não. Então, pode ser na anterior, numa 10 atrás. Quando é que eles surgem? Quando você é capaz de lidar com eles, como com qualquer processo do inconsciente presente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de psicanálise ou de psicologia, de várias escolas terapêuticas, quando é que um problema pode ser? Quando você tem condições de encarar esse problema, você consegue lidar com ele. Se você não tiver condições, o seu consciente vai proteger você, porque você não pode lidar com isso. O processo traumático é quando algo é tão difícil de lidar que seria potencialmente perigoso, então você reprime para você sobreviver. Então, o trauma é um processo de sobrevivência. Então, existe isso em todos os processos inconscientes. Quando é que ele surge à vida? Quando você está preparado para lidar com ele, quando a pressão que ele está ocasionando para você é muito grande, ele surge e eclode no presente. Mas em alguns casos você vai procurar no inconsciente presente a causa e não encontra uma fobia fora do comum e você não teve nenhuma experiência no presente que ligue a isso. É uma fobia aleatória? Não, ela tem uma causa e é uma causa que está no inconsciente passado. Mas por que agora? Porque agora você é capaz de lidar com isso. Ou alguma coisa do seu presente remeteu você àquela experiência com a qual você hoje já é capaz de lidar. Então não existe uma ordem específica, porque a mente não guarda as lembranças em ordem cronológica. Isso é muito importante. O que você lembra mais foi o que aconteceu ontem ou o que aconteceu há 10 anos? Depende da relação que você tem com essa memória. Então, a memória, ela não se organiza cronologicamente. Ela se organiza por ordem de importância. E quando a gente fala de importância, não são coisas positivas ou negativas, tem a ver com a emoção associada a elas, com a importância, com a praticidade, com a utilidade. Então, a memória tem várias ancoragens no cérebro. Então, você não liga assim em sequência, num arquivo. Você liga numa rede neural. Então, se essa memória tem ligação com muitas outras memórias, ela é muito mais importante do que uma outra que está aleatoriamente colocada. Então, quanto maior a relação, por isso o nome memória relacional. Então, quanto mais relações essa memória tem dentro do cérebro, maior a sua hierarquia. Então, existe muito mais chance de você lembrar de uma memória que tem relações com outras memórias do que uma memória isolada. Então, se essa memória se relaciona com outras memórias, você guarda mais. Se essa memória, além de se relacionar com outras memórias, tem um componente emocional forte, você ancora mais intensamente. Então, uma memória passada que tem uma forte ancoragem emocional, se você encontra as mesmas pessoas daquele mesmo momento, elas podem eclodir. Se você está numa situação muito semelhante ao que você viveu numa outra época, essas memórias podem eclodir. Então, o que vai chamar essas memórias traumáticas à baila são as suas relações de natureza emocional ou mnemônica com aquele fato. Então, no espiritismo não existe karma. Existem lembranças traumáticas que causam problemas para você. Quando a gente fala de psicoterapia, para problemas imaginários, soluções imaginárias. Então, quando a gente fala a respeito dos nossos sofrimentos, muito desses sofrimentos têm causas emocionais. Então, você está sofrendo agora não porque você está pagando o que aconteceu anteriormente, mas o que aconteceu anteriormente é um problema para você hoje. Por isso ele vem à tona. Porque se esse problema foi totalmente superado, ele não é mais um problema, então deixa de ser um núcleo de potenciação e possivelmente ele nunca vai surgir. Então não entenda a reencarnação como uma coisa de pagamento, de castigo, porque até essas relações que você estabelece hoje não são reais. Porque o que é bom para você hoje pode não ter sido bom para você no século passado. Então o que seria uma memória traumática no século passado não significa nada hoje. Por isso não existe hierarquia de pagamento.
Até porque eu faço algumas colocações que as pessoas fazem sobre pagamento, né, do bom e do mal. Por quê? Conceitos de bem e de mal, eles podem ser relativos, se você está falando de moral. Então, uma coisa que é certa numa determinada época pode não ser em outra, ou numa cultura para outra. Então, existem essas variações. Então, não encarem os chamados problemas psicológicos como uma questão de karma ou sofrimento que você precisa queimar, e sim com problemas emocionais que você precisa superar. Espero que eu tenha explicado para vocês, e eu acho essa teoria do Jorge Andréa muito interessante e vale a pena ler. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.